O preço por tanta falta de sentimentos humanos em relação a outros humanos, quem paga sempre são as classes mais baixas, as que sofrem caladas, as que têm menos voz, as que têm menos espaço, as que têm menos dinheiro, as que não estão no padrão de uma sociedade padrão que só existe na cabeça de quem não é sensível. E aí, pessoal, decidi hoje trazer para vocês algumas reflexões minhas que fogem um pouco do padrão de leveza aqui do canal e que eu acho muito necessárias. Ultimamente, andei refletindo muito sobre esse tema, sensibilidade. Acredito que todas as pessoas têm um conceito pessoal que lhe remeta a essa palavra e que te faz sentir algo, o que te sensibiliza. Nossos meios de comunicação, cada vez mais avançados, nos permite entrar em contato com tantas informações com apenas um clique. Nossa geração está cada vez mais sobrecarregada de informações. São tantas que nem conseguimos digerir a rapidez do mundo moderno. Às vezes, não conseguimos acompanhar nem ao menos a rapidez das nossas emoções. Cada vez mais me dou conta de que a rapidez dos tempos atuais tem nos feito cada vez menos sensíveis para a vida. Estamos sempre preocupados com o que viver, como viver, quais as possibilidades da vida que não damos conta de viver. As pessoas não estão mais habituadas a contemplar e dar valor aos detalhes. O piloto automático da busca do sistema vida ideal rege e cega cada vez mais para a contemplação das coisas intrínsecas e simples. Susan Sontag, uma grande pensadora, traz no seu livro Diante da Dor dos Outros inúmeras reflexões sobre como nos portamos diante da vida dos que nos cercam, especificamente as dores. E importantíssimo no que diz respeito a algumas questões que me fizeram pessoalmente perguntar-me sempre: a dor que me sensibiliza é uma dor de humanidade ou uma dor do meu ciclo sociocultural específico? Eu sou capaz de me sensibilizar com a dor de todos os grupos sociais? Minha empatia é apenas para a socialização ou de fato sou capaz de sentir a dor do outro? Partindo para uma aplicação prática dessas questões, estamos em anos em que as notícias estão cada vez mais pesadas. A morte está em todo lugar. Eu nunca imaginei que justo no tempo de tanta facilidade de acesso à informação e ao conhecimento, houvesse uma falta de sensibilidade em massa dessa forma. Funciona da seguinte forma: o adepto de uma dada religião se sensibiliza com a perseguição de um outro seguidor da mesma religião em outro país, mas não se sensibiliza com a perseguição de uma pessoa de uma outra religião no seu próprio bairro. Ou ainda, as pessoas defendem cada vez mais causas sociais em suas redes sociais, compartilhando e apoiando personalidades nacionais e mundiais, mas às vezes as mesmas causas na sua cidade passam despercebidas. Tem-se cada vez mais coragem na fala e menos na prática. E olha que eu nem comecei a falar dos posicionamentos políticos brasileiros, porque aí o nível de sensibilidade desce muito. E eu poderia passar aqui horas só falando disso. O preço por tanta falta de sentimentos humanos em relação a outros humanos, quem paga sempre são as classes mais baixas, as que sofrem caladas, as que têm menos voz, as que têm menos espaço, as que têm menos dinheiro, as que não estão no padrão de uma sociedade padrão que só existe na cabeça de quem não é sensível. Chego agora em um dos assuntos que mais tem me entristecido. Pensem vocês em uma manchete da seguinte forma: uma pessoa é morta a pauladas por um grupo de pessoas, na presença de uma autoridade competente que não faz nada. A motivação do crime? Existir. A pessoa morta queria apenas existir como qualquer outra. É algo aceitável para qualquer sociedade? Não. À primeira vista, inclusive, assusta. Pois todos os dias ao redor do mundo, e especificamente no Brasil, no nosso estado e até na nossa cidade acontece isso. Pessoas negras, LGBT+, moradores de rua, idosos, mulheres, são mortos só por existirem.
Não é um absurdo que uma sociedade que tem pregado cada vez mais a ideia de empatia não perceba o que acontece em todo canto e fique calada? Não sinta nada? As redes sociais viraram um grande mercado de pessoas. Lá, todo mundo vende um personagem. Se você não cria um, já perde espaço de alguma forma. E não importa qual profissional e competente você seja, sempre vai ter alguém que domina as redes sociais que acaba vendendo mais. Vou contar um exemplo da minha cidade. Aconteceu um crime de violência grave contra a mulher por parte de um DJ de renome nacional que gerou uma revolta em massa, levantando questões sobre o assunto em todo canto do país. Observei que muitas pessoas da minha cidade compartilharam muitos conteúdos de revolta e se manifestaram nos famosos textões. Na mesma semana, um marido matou a esposa na zona rural da minha cidade e em seguida tentou suicídio. Na mesma semana, o caso foi esquecido e vi pouquíssimas pessoas se manifestando sobre o assunto. É um verdadeiro absurdo, vergonha, decepção para a evolução humana que cor, orientação sexual, gênero, religião, dentre outros, no nosso país e às vezes debaixo do nosso nariz, seja motivo para a morte. Pois é, gente. Deixo aqui a indicação desse livro maravilhoso, dessa autora fantástica que é a Susan Sontag. Acho que devemos parar para repensar muitas coisas e começarmos a agir e contribuir de forma mais eficaz e efetiva na nossa realidade. Nós temos maturidade para entender e digerir muitas coisas. Falta-nos coragem para mudar a realidade, partindo dos nossos próprios ciclos. Como diz Santa Madre Teresa de Calcutá, o que eu faço é uma gota no meio do oceano, mas sem essa gota, o oceano será menor.